Na antiguidade, a Península Ibérica foi habitada por celtas, fenícios, gregos, entre outros. Em 49 a.C., a região foi conquistada e unificada pelo Império Romano. No século IV, teve início as invasões de tribos bárbaras, com predomínio final dos visigodos. No século VIII, os mouros, que já dominavam o norte da África, estenderam seu domínio à Península Ibérica. Nos séculos seguintes, os cristãos foram gradativamente reconquistando a península, sendo Granada o último domínio mouro. Localizada na Península Ibérica, a Espanha limita-se ao oeste com Portugal e ao norte com a França e Andorra, além de ser banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. O país também possui territórios no Mediterrâneo, no Atlântico, na África, na França, além de várias ilhotas próximas ao continente africano. Formada por 45.316.586 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, a população da Espanha é uma das maiores da Europa. A densidade demográfica, também chamada de população relativa, é de aproximadamente 90 milhões por quilômetro quadrado. O crescimento demográfico é de 1% por ano. Vertentes configuram a rede hidrográfica espanhola: a Cantábrica, a Atlântica e a Mediterrânea. Os rios da vertente cantábrica são curtos, mas relativamente caudalosos, e formam amplos estuários, como o de Bidasoa, na fronteira com a França, e o de Nervión, em Bilbao. Na costa atlântica da Galícia, os rios são também curtos e caudalosos. Na vertente atlântica, os mais importantes são o Ninho, o Douro, o Tejo, o Guadiana e o Guadalquivir. A exceção do Minho, percorrem toda a meseta na direção leste-oeste e sofrem estiagem no verão. O Minho, mais curto do que os grandes rios da meseta, mas da grande caudal, percorre as chuvosas terras galegas até desembocar no Atlântico, entre a Espanha e Portugal. A Espanha tem a quinta maior economia da União Europeia e a 13ª maior do mundo. Depois de quase 15 anos de crescimento do PIB acima da média da UE, a economia começou a desacelerar no final de 2007. Entrou em recessão no final de 2008. A crise econômica de 2008 teve um enorme impacto sobre o país. O PIB contraiu-se 3,7% em 2009, teve pequenos crescimentos de 0,3% em 2010 e 0,4% em 2011, para novamente sofrer uma retração de 1,3% em 2012. A economia novamente entrou em recessão, pois a desvantagem do setor privado, a consolidação orçamentária e o desemprego continuamente alto comprimem a demanda doméstica e o investimento, mesmo com as exportações mostrando sinais de resiliência. O desemprego aumentou de 8% em 2007 para 26% em 2012. O país é considerado por economistas o mais caloteiro da história. A política da Espanha é o conjunto de condições administrativas que as leis da Espanha ditam para o funcionamento que os órgãos legislativos consideram apta para o país. De acordo com a classificação de sistemas de governo no mundo, a Espanha possui a forma de monarquia parlamentarista, pois seu poder legislativo, representando a figura das Cortes Gerais, exerce a maior parte das responsabilidades legislativas e de governo. É um sistema parlamentarista, porque depois das eleições legislativas, o rei da Espanha deve fazer a proposta do presidente do governo ao Congresso dos Deputados e, se este o aprovar, o eleito permanece no cargo, enquanto conservar a confiança dos deputados. Do contrário, deve renunciar. O rei pode dissolver as cortes se não há um critério uniforme de governo e então convocando-se novas leis. O turismo na Espanha é uma das principais bases da economia do país. Variedade de costumes, cultura, gastronomia e o clima são os principais fatores que contribuem para o sucesso nesta área. Em décadas anteriores, provinha-se quase exclusivamente turismo, de sol e praia.
para o qual contribuía e contribui um clima bastante quente, mais temperado e soalheiro do que o de outros países europeus. Espanha investe menos do que a média da União Europeia na educação e tem uma maior taxa de evasão escolar, porém professores mais bem pagos. Esta é a conclusão de um levantamento feito pela Comissão Europeia sobre a educação nos 27 países membros da União Europeia, denominando dados relevantes da educação na Europa. Embora com um comprometimento menor do Estado, os professores espanhóis do ensino básico estão entre os que recebem um salário mais alto, não em termos absolutos, mas comparados à riqueza do país, cifra só superada por Portugal e Inglaterra, enquanto que em outros países no entorno, como França, o padrão é menor. O mesmo ocorre na educação secundária. O Sistema Nacional de Saúde espanhol dispõe de uma extensa rede de centros de saúde e hospitais distribuídos por toda a geografia nacional. Nos centros de saúde são prestados serviços de atendimento primário, como medicina familiar, pediatria e enfermaria, podendo também estar disponíveis parteiras, fisioterapeutas e assistentes sociais. Se as circunstâncias assim o requerem, o atendimento médico pode ser prestado no domicílio do doente. Além disso, nas zonas rurais e nos municípios pequenos, existem consultórios locais para onde se deslocam periodicamente os profissionais médicos da zona. Nos hospitais é prestando atendimento especializado ao qual se acessa por indicação facultativa do serviço de atendimento primário. Além disso, existem serviços de urgência em hospitais e alguns centros de saúde. Tal como ocorre na maior parte dos países, a culinária da Espanha varia bastante de umas regiões a outras. No entanto, existem algumas características comuns, entre os quais se pode destacar o uso de azeite como gordura culinária por excelência, tanto em cru como para fritar. O uso do azeite até princípios do século XX era pouco habitual e o uso das gorduras animais, sobretudo a banha de porco, era mais comum. A utilização do sofrito como operação inicial na preparação de muitos pratos. O emprego do alho e da cebola como os principais condimentos. O hábito de acompanhar as refeições com vinho, o pão como acompanhamento da maioria das refeições. O grande consumo de salada, sobretudo no verão.